Vamos tomar um cafezinho enquanto a gente papeia um pouquinho? Para você que está chegando agora por esse vídeo e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Yara, sou dona de casa, mãe, costureira, artesã, empreendedora e mil e uma utilidades. Bom, gente, já tem um tempo que eu quero gravar esse vídeo, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, não ficar com rodeios, mas é sobre uma reflexão de algumas coisas que eu tenho feito, sabe, assim, reflexão sobre coisas que eu vivi, vivo nesses últimos meses. Sempre chega o final do ano, a gente começa a refletir, né? E aqui não foi diferente. Alguns dias atrás eu assisti um vídeo onde um rapaz, ele é muito dessa área de programação neurolinguística, sabe, PNL. Eu assisti 2 vídeos dele e um falava sobre o medo que pode chegar a nos impedir de viver coisas extraordinárias, e sobre a diferença de ficar entre o querer e o fazer. E eu confesso pra vocês que esses 2 vídeos foram como um tapa na minha cara, sabe? O do medo, ele fala principalmente a questão do nosso medo das críticas de pessoas conhecidas, próximas a gente, e o quanto isso pode nos atrapalhar de querer viver os nossos sonhos, principalmente se você é uma pessoa que se preocupa muito com a opinião alheia. E eu por muito tempo fui assim, muito tempo, e eu só fui aprender que isso não vale nada e não agrega nada na nossa vida depois que eu saí da minha cidade, que já vai fazer 3 anos que eu moro no Nordeste, eu morava no Centro-Oeste, saí da cidade onde eu nasci e cresci, e vim para uma cultura diferente. E foi aí que eu percebi que eu deixei de viver muita coisa por medo das opiniões. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, trabalhar para mim, e eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar. Eu sempre trabalhei, eu faço crochê desde os meus 9 anos. Eu comecei a trabalhar com amigurumis, né, que são aqueles bichinhos de crochê. São esses daqui, eu vou pôr uma fotinha aqui de um dos meus trabalhos. E quando eu comecei a apresentar o meu trabalho para as pessoas, algumas torciam o nariz e diziam assim: nossa, você agora tá mexendo com isso? Nossa, você agora vai trabalhar com isso? Ai, você vai trabalhar com artesanato? Porque as pessoas têm uma visão de que artesanato é coisa de hippie, né? Dos andarilhos, né? Enfim. E aí eu ficava meio assim, falava: nossa, o que as pessoas vão pensar se eu abrir um ateliê de costura ou se eu abrir um ateliê de artesanato? E aí, quando eu me mudei para Fortaleza, que na região do Nordeste o artesanato ele é muito bem acentuado, eu passei por umas ruas lá que tinham lojas de artesanato, em que a própria artesã tinha sua lojinha. Isso aqueceu o meu coração, sabe? E foi aí que eu acordei. Eu falei: nossa, eu poderia ter vivido isso há mais tempo, mas por medo das críticas eu acabei de não viver. Fora outras coisas, sabe? E aí foi a hora que eu percebi assim, que se exploda a opinião dos outros. Eu tô há 1 ano fora e as mesmas pessoas que já me criticaram lá atrás nunca nem mandaram um oi. E quando perguntam de mim pra minha família, é só no quesito curiosidade, saber, sabe, alguma coisa pra depois ficar comentando. E aí que eu percebi que as opiniões alheias, elas virão. As críticas, elas virão, independente de você fazer ou não, sabe? As críticas vieram quando eu engravidei, as críticas vieram quando eu casei, as críticas vieram quando eu me mudei, sabe? Quando eu mudei de cidade, teve pessoas que falaram assim pra mim: nossa, você vai ser louca de deixar seu pai e sua mãe pra seguir um homem? Esse homem era o meu marido, né? É o meu esposo. A pessoa que, né, tá ali do meu lado, um ótimo marido, por sinal. Pai dos meus filhos. E aí falei: se eu for me importar com essa crítica, eu vou destruir meu casamento. Enfim. E aí onde eu percebi, e agora eu percebo nessa última reflexão, depois de ter visto, né, assistido esse vídeo, escutado as palavras e entendido o que ele quis dizer, é que eu vi o quanto de coisa que eu deixei de viver, que poderiam, né, ser extraordinárias. E aí eu falei: não, eu não vou mais permitir que isso aconteça. Jamais. E o medo veio,
quando eu me mudei pra cá, que atualmente eu moro em Maceió, foi de começar a viver os meus sonhos, porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. E eu fiz todo um planejamento para 2025, ao qual eu não segui, não realizei, justamente por medo de não conseguir e não dar certo. E aí eu, sabe, depois de assistir o vídeo dele, que no final ele fala bem assim: enquanto você tiver medo, você jamais vai viver o extraordinário na sua vida. E de fato, eu tive medo de novo e eu deixei de fazer muita coisa em 2025 que eu deveria fazer. Ter profissionalizado meu ateliê, tá com uma cartela boa de clientes, está tendo uma renda financeira, né? E está vivendo um sonho. E o outro vídeo, que também foi como um tapa, um soco na minha cara, foi a diferença do querer e do fazer. Que enquanto você fica só no querer, você não vê o acontecer. E quando você vai para o fazer, você vê tudo se realizando. Por exemplo, eu esse ano coloquei a meta que eu iria emagrecer. Iria perder até de janeiro até o mês de dezembro. Eu queria perder pelo menos 20 quilos de forma saudável, né? Sem dietas extraordinárias e mirabolantes. Eu não fiz. Só ficou lá no papel não querer. No papel das metas tá lá. Quero emagrecer 20 quilos. Mas eu não fui pro fazer. Eu não caminhei. Eu não fui pra uma academia. Eu não fiz as dietas que eu queria. Então ficaram só no querer. Eu quero profissionalizar e abrir o meu ateliê. Quero empreender. Ficaram lá. Estão no papel ainda, porque nunca saíram de lá. Eu não fui para fazer. Eu não divulguei o meu trabalho, eu não captei clientes, eu não mostrei o meu trabalho a ninguém. Eu tenho um canal aqui de crochê que tá com quase 500 inscritos. Vou ativar o canal e vou monetizar. Continua do mesmo jeito, não postei nenhum vídeo, não gravei nada, não criei nada. Porque eu fiquei só no querer. E não fui para fazer. Não criei uma receita, não aperfeiçoei, não gravei e não postei. Tá do mesmo jeito. Quero retornar ao hábito de leitura. Sou uma leitora, amo ler, sabe? Tá ali. Meus livros estão ali, não li. Então ele fala muito desse querer e muito desse fazer. E aí, quando foi agora, no mês de outubro pra cá, eu falei não. Chega. Quando eu assisti esse vídeo, eu falei não, tá na hora de eu criar vergonha na cara e parar com isso. E aí, o que eu fiz? Comecei a caminhar, fazer atividade física. Já se foram 4 quilos. Reorganizei o meu ateliê, comecei a divulgar o meu ateliê, né, o meu trabalho de costura. Primeiro eu tô começando, eu já faço algumas peças, mas é mais pra mim e pra minha família, mas divulgando mais do lado dos consertos, reformas, customização. Já consegui uma renda boa. E está chegando mais, final de ano, né, as pessoas querem, né, mudar, compra uma roupa, quer consertar. E aí eu comecei a fazer uma rendinha boa que já deu pra, né, custear alguns luxinhos. Não muitos. E aí eu falei, gente, se eu não acordar pra minha vida, o que vai ser de mim? Se eu ficar nesse quero e não faço. Nenhum planejamento vai dar certo se você não for pra parte da execução. Não adianta você planejar, deixar tudo ali arrumadinho certinho e não executar. Então, depois que eu assisti esses 2 vídeos, eu falei, não. 2025 eu fraquejei, mas 2026 eu não me permito errar. Então, agora nessa reta final, eu já estou me planejando para o próximo ano. Decidindo as coisas que eu quero fazer, já alinhando as minhas metas. Nada mirabolante, mas tudo focado naquilo que é plausível e que eu posso pegar e desenvolver e ir em frente. Então, o que eu aprendi, né, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, é que se a gente tem medo, a gente nunca vai sair do querer e nunca vai executar e nunca vai realizar. O medo, ele rouba nossos sonhos. O querer fica só ali, porque querer sozinho, nem sempre querer é poder. Não sei se vocês já ouviram isso, mas a minha mãe falava muito isso. Querer não é poder, a menos que você faça. A partir do momento que você quer algo e faz, ele se realiza.
Então hoje eu tenho comigo uma frase de Platão que diz assim: vencer a si próprio é a maior das vitórias, né? Então a minha meta do dia hoje é o quê? Eu fui pra autoescola, tô tirando a minha habilitação, porque eu prometi que pelo menos a habilitação esse ano ia sair. Comecei ela agora em dezembro, finalizo em janeiro. E já perdi 4 quilos. Quero perder mais uns 2 pra fechar 6 esse finalzinho de ano. E ano que vem eu tenho outras metas pra cumprir referente ao meu emagrecimento, né? Então, depois que eu comecei a executar, eu já vi um resultado. Já tô vendo outro, e isso tá me impulsionando mais. Então o que a gente precisa é sair dessa ideia de ficar só querendo, porque querer sozinho não vai. Tire os seus medos, tire só as coisas do papel e vá à luta. Se organize, se planeje, que tudo vai dar certo. E é isso que eu tô fazendo esse fim de ano. Tô executando aquilo que eu queria e já vou dar sequência a outras coisas. Já tá encaminhada a parte do emagrecimento. As outras coisas que eu quero, eu já vou começar também a dar essa... É como se diz, esse impulso, né? Sair e executar. Porque enquanto eu ficar parada, me importando com a opinião dos outros, com medo do que vão dizer de mim, com medo de fazer, o meu querer vai ficar no papel e eu nunca vou ver e nem vou viver o extraordinário. E é isso, gente. Se você já viveu alguma situação que hoje você olha e diz assim: eu não vivi isso por medo disso, eu não fiz isso porque eu fiquei só no querer, conta aqui nos comentários. Diz aqui que eu vou, pra gente conversar, fazer uma troca legal. Bom, a ideia é que pelo menos uma vez na semana tem um vídeo assim. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Mas é o primeiro vídeo, eu precisava falar isso. Saiu assim, eu tô até com a roupa que eu cheguei fui pedalando pra autoescola. Tô tomando meu café, agora eu vou começar com as atividades da casa, porque já são 9h30. Tem que começar a preparar o almoço, que daqui a pouco minha galera chega, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreva aqui no canal pra gente tirar uma comunidade. E em breve terão mais vídeos, tá bom? Fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.